Bom dia, vamos para a nossa aula de História, na unidade 3 ainda, certo? Trabalhando sobre os imigrantes no Brasil. Nós já vimos eles chegando aqui, já vimos como foi a viagem, também já vimos eles em alguma parte da fazenda. Agora nós vamos ver ele aonde? Nas cidades, certo? Eles não ficaram só na área rural, eles também foram para a área urbana, certo? Abram o livro aí na página 79, nós vamos ler até a página 81 do capítulo 4. Vamos lá então. O trabalho nas fábricas no século XIX. Então, gente, isso aqui é uma fábrica naquela época, certo? E os imigrantes. Vocês estão vendo que aqui tem crianças, né? Porque criança também trabalhava naquela época, viu, gente? E era tão puxado quanto os adultos. Então, assim como eles trabalhavam lá nos cafezais, na lavoura de café, eles também trabalhavam nas fábricas. Por que, tia? Olha, tinha situações em que eram lugares tão pequenos que às vezes caía, né? Certos materiais, tipo parafuso, prego, e aí era muito mais fácil para uma criança colocar uma criança lá embaixo para ela pegar esse parafuso. Ou às vezes alguma coisa no telhado que tinha que ajeitar e tal, eles botavam a criança lá em cima, por quê? Porque era leve, né? Então era muito mais prático colocar uma criança. E o salário era assim, o homem recebia um valor, a mulher recebia metade desse valor e a criança recebia menos da metade, certo? Mas aí, como era pouco, né, a situação, então todos trabalhavam da família. Então, por que os imigrantes saíam das lavouras de café? Eles saíam lá do país deles, porque estavam passando fome. Quando chegava aqui, que eles iam para a lavoura, eles também sentiam situações difíceis lá, né? Passavam por situações difíceis, e aí eles procuravam outra forma de trabalho para melhorar a vida e também ver se não sofria tanto. Então, por quê? Porque as tarefas eram muito árduas, lembra? Que nós falamos sobre a questão de como é que eles faziam nas fazendas de café. Eles tinham que derrubar árvores, lembra? Tinham que preparar o terreno, plantar, depois colher, depois beneficiar e ensacar o café. Então era muito cansativo, né? Lembra que eu falei disso? Ganhavam um pouco por todo esse tempo que eles faziam lá. A grande oferta de emprego nas cidades estava lá, né, aumentando, então estava tendo muito emprego sendo oferecido nas cidades, nas fábricas, e aí eles esperavam o quê? Então eu vou para a fábrica, que eu vou trabalhar um pouco menos e vou ganhar um pouco mais. O crescimento das cidades brasileiras, com a construção de fábricas, né, e a quantidade de fábricas aumentando, a cidade começou a crescer. E se a cidade começa a crescer a quantidade de empregos, e aí tudo de bom, né? E aí aqui tem um relato, né, nessa página aí de vocês, certo? Um dia na fábrica de café, na página 79. A jornada de trabalho era de 10 horas, em semanas de 6 ou até 7 dias úteis. Não existia previdência social, nem direitos à aposentadoria. Operários eram demitidos sem maiores explicações e os frequentes acidentes de trabalho nunca eram indenizados, certo? Então, hoje, seu pai trabalha, alguns, né, 8 horas por dia, outros trabalham só um período, só pela manhã ou pela tarde, ou então às vezes trabalha à noite, né? Mas por lei hoje nós devemos trabalhar apenas 8 horas por dia. Lá naquela época eles trabalhavam 10 horas. Trabalhavam, às vezes, em 6 dias na semana ou até 7, certo? Não tinha previdência social. O que é isso, previdência social? É aposentadoria, direito à aposentadoria, certo? Eles não tinham isso. Trabalhavam e o que eles recebiam era o que eles tinham para a vida. Não ficava depositado nada em conta. Eles tiravam os funcionários sem explicar por que estavam tirando. Não tinha uma explicação, estou te demitindo por isso, isso, isso. Não tinha. E se a pessoa sofresse algum acidente lá, vários tipos de acidente, podiam até a questão de perder um membro do corpo, um dedo, um braço, dependendo do que eles trabalhavam. Ficava por isso mesmo, certo? E se ele desse conta de trabalhar só com o lado do braço, ele ia trabalhar, só com uma mão ele ia trabalhar, porque a necessidade era grande.
Então, as condições de trabalho, como é que eram, né, lá as fábricas? Os barracões, como eram locais onde eram as fábricas, eram mal iluminados, certo? Não tinha muita ventilação, então, ou seja, fazia muito calor. Os acidentes de trabalho eram frequentes. Os salários deles eram o quê? Baixos. E a jornada de trabalho, como eu disse, eles passavam muito tempo trabalhando. Então, eles pensaram uma coisa, né? Você sabe que quando eles viessem para a cidade ia melhorar e creio que ficou na mesma ou pior, certo? Só eles para avaliarem. Então, as condições de trabalho, olha aí, ó. Então, aqui é uma fábrica, certo? Olha, era um barracão, não tinha muita ventilação, então imagina a situação deles o dia todo trabalhando aqui dentro, né? Cansativo, um trabalho penoso, olha aí, ó. Pouca iluminação, pouca ventilação, certo? Para passar o dia todo aí. Crianças trabalhando, como eu falei para vocês, adolescentes, não tinha essa, quanto mais para poder entrar dentro de casa um dinheiro, certo? Então aqui, ó, está trabalhando fazendo sapato, certo? Então, independente do que eles poderiam passar, eles tinham que dar o jeitinho deles, certo? Aqui outra fábrica, aqui parece que está produzindo louças, certo? Tipo xícaras. Então, aqui elas estão fabricando o quê? Louças, né? Xícaras, esse tipo de coisa. Então, aqui ele ainda ficava sentado, tinha uma iluminação, tinha essas fábricas assim. Quem conseguia dessa sorte, certo? Estava bem. Como viviam eles na cidade? Eles viviam em antigos casarões, onde moravam diversas famílias, tinha lugar que era assim. Habitações coletivas, que eram chamadas de quê? De cortiços. Havia apenas um banheiro e uma cozinha para muitas famílias nesses lugares, certo? Quartos pequenos e mal ventilados. Agora imagina, ela já passava 10 horas trabalhando em lugar apertado, né? Mal ventilado, mal iluminado. E aí quando chegava em casa que ia para descansar, era aquele sufoco, tinha que disputar o banheiro para tomar aquele banho, né? E para fazer a comida também, porque era só uma cozinha para todo mundo. Olha os cortiços aí como eram, ó. Tá vendo? Casarões, vários andares, as roupas eram estendidas, aqui no meio mesmo, certo? E ia se vivendo, né? Todo mundo no mesmo lugar, como diz, junto e misturado. Eles tinham também o quê? Bairros operários, já era um pouquinho melhor. Ficava perto das fábricas. Não era essa condição toda, mas já existia uma opção. Já eram separadas, aqui já tinha as coisas dentro, né? Os cômodos. E tinha as vilas operárias, que vamos dizer, eram os bairros de luxo para os imigrantes. Eram conjuntos habitacionais construídos pelos donos das fábricas. Então, os donos da fábrica lá construíam tipo uma vila, tipo um condomínio fechado. Ficavam perto das fábricas. As casas eram compostas de 2 ou 3 quartos, cozinha, banheiro e quintal. Só que os aluguéis eram muito caros. Então, os imigrantes que moravam nessa parte aqui, moravam numa parte nobre, pode-se dizer, eles tinham que pagar um alto preço para ter esse conforto, né? Olha as vilas operárias, certo? Aqui é agora como está atualmente, né? Mas na época, aí no livro de vocês também mostra uma imagem, o modelo de uma vila operária, né? Em condições de viver mesmo. Mas só o fato de ter tudo separado, né? O quarto, a sala, o banheiro, já era uma vantagem e grande, certo? Em que eles trabalhavam? Os imigrantes, eles trabalhavam em fábricas, marcenarias, alfaiatarias, sapatarias e também trabalhavam por conta própria. Em quê? Como pedreiros, carpinteiros, eletricistas. Então ele saiu da zona rural e ia trabalhar nessas áreas aqui para as outras pessoas. E trabalhava para eles mesmos, né? Fazendo serviço, como aqui, pedreiro, carpinteiro, eletricista. Também realizava trabalhos de saneamento básico, que é o esgoto, né? Tá vendo aí? Não tá no livro de vocês essa imagem, certo? De imigrantes trabalhando. E vendedores ambulantes,
colocavam tudo numa carroça e saíam vendendo, certo? Na cidade de São Paulo. E assim eles conseguiam. Muitos também conseguiam montar sua empresa. Eles conseguiam juntar um dinheiro e montavam sua empresa. De quê? Era açougues, padarias, mercearias, e iam vivendo. Então, os imigrantes, eles tentaram de todas as formas de, melhorar de vida aqui no Brasil. Alguns conseguiram, muitos, aliás. Outros, né, ficaram trabalhando para os outros e passando por situações bem difíceis, tá bom? Bom, gente, isso aí é uma estátua em homenagem ao imigrante, certo? Lembra que nós vimos na aula de artes que as estátuas também servem para quê? Os monumentos, para relembrar e homenagear situações ou pessoas que se destacaram na história. Então, essa aí é uma estátua que lembra a imigração brasileira, ok? Espero que vocês tenham compreendido a aula, entendido um pouco mais. Beijos, até a próxima.